Queridos irmãos, aqui estamos nós para mais um momento de reflexão do Evangelho de Jesus, que acontece semanalmente no NEP Bezerra de Menezes, Prosebem, de Aracaju, Sergipe. Queremos lembrar que os escritos bíblicos são inspirados por Deus e neles aqui todos nós fazemos nossos estudos pautados e inspirados e também pelos princípios que regem a nossa doutrina espírita. Ensinos estes que são úteis para nós, que nos instruem, orientam acerca do caminho a ser percorrido na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Tendo como único mestre, neste momento do nosso planeta, Jesus. A reflexão de hoje, dando continuidade à passada, ela nos traz o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 37 a 19. Vamos fazer, então, esse paralelo que também está presente nos Evangelhos de Marcos, capítulo 2, 22, e Mateus 9, 17. Isso, na tradução de Haroldo Dutra, recebendo o título da perícope acerca do jejum. Lembrando sempre que a tradução é de Haroldo Dutra, mas o Evangelho é de Jesus, escrito pelos evangelistas. Bom, nesses evangelhos, então, nós temos aqui, muito importante lembrar, o trecho que diz assim, 5,37. Ninguém lança vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo romperá os odres. Ele, o vinho, será derramado, e também os odres se perderão. 5,38 prossegue, mas vinho novo deve ser posto em odres novos. 5,39 diz assim, ninguém tendo bebido o velho quer o novo, pois diz, o velho é proveitoso. Esse trecho evangélico, como eu falei, também se encontra no Mateus 9, 17 e Marcos 2. Sendo que em Lucas ele está mais detalhado, e em Mateus e Marcos eles enxugaram em um único versículo. Fizeram mais resumidamente. Mas os três trazem os mesmos princípios evangélicos que Jesus ensinou. Veja o seguinte, para a gente começar um pouquinho sobre esse evangelho, é necessário a gente trazer o que já foi feito da reflexão, um pouquinho da reflexão feita anterior pela nossa irmã, Viviane, que fala acerca do título, o que é o jejum. Qual é o significado dessa palavra jejum? Na etimologia em si da palavra, do dicionário, significa uma abstenção, uma retirada. Mas nós sabemos que também é uma prática milenar, há mais de 5.000 anos, que é usada nas religiões cristãs e não cristãs, fazendo parte dos cultos e rituais, como prática de mortificação e sacrifício para agradecimento de conquista de algo desejado. E assim ainda é hoje feita por alguns. É um ato também de ficar sem comer e beber, geralmente por relacionados à fé, como um meio de afastar o domínio dos demônios, por exemplo, ou os espíritos impuros também. E ainda hoje é praticada por os jovens. Eu tive mesmo a oportunidade de oferecer um pedaço de bolo e o jovem que estava ao meu lado dizia assim, não vou comer porque estou em jejum de chocolate. Então, ainda é uma prática, isso recentemente, ainda pelos jovens, por uma questão de fé, de religiosidade e tudo mais. O
que esta prática ela vem a trazer de proveito, o que ela acrescenta ao espírito em si. Levando-se em conta o preceito crístico que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, 11 e 18, que diz assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Isso também está no Evangelho Sem Mistérios de Véu, de João Moutinho. Então, assim, no corpo mental e emocional, lembrando para nós, e espiritual, o que acontece? No corpo físico é diferente. O que entra pela boca, que está contaminado, pode nos contaminar. E vice-versa. O que está na nossa boca também pode contaminar outro. Mas no corpo mental, emocional e espiritual, o que emitimos de vibração que sai do nosso coração, que é o que nos ensina Jesus nesse trecho, vibra atraindo aquelas vibrações que estão semelhantes à nossa. Quer sejam de encarnados, pessoas próximas, distantes de nós, ou desencarnados. Aí vem as obsessões, por exemplo, né? Então, a gente pode dizer, em síntese, que jejum é a abstenção em itens materiais, como alimentos, assim e como principalmente em pensamentos, sentimentos e vícios. Mas o que tem a ver o jejum com os referidos versículos de Lucas? E que também estão nos outros dois evangelistas. Um ponto aí que nos chama a atenção, é a repetição de duas palavras, odres e vinho. O que lembra os odres? O que é um odre? É um recipiente de pele de cabra, isso no contexto da época de Jesus, que servia tanto para armazenar como para transportar o vinho. E nesse tempo era dito que os odres eles tinham um prazo de validade curto. Com o tempo, a pele que era usada da cabra, ela começava a soltar e a estourar, perdendo todo o vinho. Hoje o vinho é armazenado em barris. Quem já teve a oportunidade de ir no reservatório que produz vinho, a madeira é própria para isso, que é o carvalho, geralmente. Bom, mas com relação a essa outra palavra, que é o vinho, que está comum nos três evangelistas, que nos chama a atenção. O vinho tem um significado espiritual, simbólico e ensinamentos associados com uma representação aí da presença divina de Deus, da alegria, da comunhão, da transformação e da celebração. A gente pode ver, por exemplo, as bodas de Canaã. Ele é citado por diversas vezes, que só sobre o vinho daria para fazer uma doutrinária, porque em vários trechos, em vários evangelhos da Bíblia, a palavra vinho aparece. No contexto da época, consequentemente, era bastante consumido, né? E Jesus sabia usar a sua palavra para ensinar, através da circunstância daquela época, levar a sua mensagem de amor para todos. No Evangelho, ele funciona, então, simbolicamente, nos textos sagrados, como uma metáfora, como é o caso desse trecho do Evangelho, para transmitir as mensagens e os ensinamentos espirituais. Isso também é visto, né? Citado em Kardec, e o vinho também é colocado, reflexões a respeito do vinho. Mas não vamos nos adentrar isso aqui no momento. Algo que também nos traz de grande importância para a nossa reflexão é qual a aplicação disso tudo para nós.
A parábola de Jesus conta para demonstrar a incompatibilidade entre o novo modo de vida que ele nos traz, que ele propõe como ensinamento, e os velhos padrões da justiça ensinados e pregados pelos fariseus na época. Então, vocês imaginem o ensinamento que traz dessas palavras aparentemente tão simples, inclusive até questionadas, o vinho, né? Inclusive no próprio trecho é questionado, seus discípulos também bebem vinho, e Jesus já foi estudado isso no ensinamento passado, faz suas reflexões muito pontuadas acerca disso. Aí a gente percebe que os velhos padrões de justiça e os atuais de Jesus nos faz lembrar a lei da justiça presente no livro dos Espíritos, da questão 875, que diz assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, seja ele no tempo novo ou no tempo velho, em relação à idade e ao seu desenvolvimento espiritual, o que representa também uma grande riqueza de ensinamento para nós. A palavra do vinho novo em olhos velhos pode ser também interpretada como essa proposta para realizar as coisas de uma nova forma. Não sei se vocês que estão me ouvindo nesse momento lembram de situações em que você está preso a uma ideia e não consegue ainda largar dela. Quando alguém chega com ideia nova, gera conflito, discussão, pode até gerar uma guerra. Então, é necessário a gente desprender das nossas ideias e passar para novas atitudes. O odre velho pode ser endurecido. Por ser endurecido, não tem mais elasticidade, não tem mais flexibilidade. Está tão presa à ideia, voltando para a aplicação da parábola, está endurecido, rígido, sem querer abrir mão de nada. E de receber o vinho novo, a fluidez, a ideia nova, os ensinamentos novos de Jesus de amor. E aí, no caso do odre, né? Do odre, os gases da fermentação podem romper, né? A fermentação da uva, que é uma riqueza também, se a gente aprofundar até no princípio do que seja o processo de fermentação. É digerir, é transformar, elaborar algo a partir de uma matéria, produzir outra. Ricos ensinamentos podemos extrair daí. O odre novo tem elasticidade suficiente para receber um vinho e suportar os gases da fermentação. E a riqueza está aí, quando se é flexível, quando está aberto a novas ideias, se muda também de ações e de atitudes e crescemos nas nossas virtudes, abrindo mão daquelas que não nos servem mais. A partir dessa parábola, pode-se concluir que o homem completo pode ser o corpo, o odre, e a alma pode ser o vinho. Daí as ações devem estar consonantes com o seu total. Um movendo o outro na direção do crescimento espiritual. Diante de Deus, todos os atos terão um valor proporcional ao que o coração confere a eles. Pois apenas fazer fisicamente não edifica nem ajuda na caminhada para Deus. Só isso não. Sejamos um corpo integral, corpo e alma, em sintonia. Agradecemos por hoje e em outro momento estaremos juntos mais uma vez.